Isso aí, a até Lana tá agora. sabendo. Meu irmão, pois pare de ver as antigas e veja a atual. O ideal é que você veja, se bem que vocês, para chegar nessa, tem que ter visto a outra, né? É Mas tem que bloqueado, não é terminar os isso? exercícios, as coisas, mano. Se não Meu fizer, não adianta irmão, de vocês nada. estão acumulando. Olha que é 2 pontos da É muito corrido, mano. média. É 2 pontos da média, bicho. Não tem mais esse tempo da presencial lá, não. Em casa, é trabalhando. Não é, bicho, mas é o seguinte, boy. Faça que nem eu. Parece que você está em casa, você não tem obrigação. O hora que ia estar na faculdade, você se tranca dentro do quarto. Não, é porque quando tá Compromisso. sem faculdade, bota pra trabalhar, mano. Mas quem bota para trabalhar? Tua mãe é emprego? Um emprego, mano. Realmente, isso é meio foda. Mas tu trabalha mais de 8 horas por dia? Trabalho de escravo? Não. Não, mas aí tem que ir, né, ganhando um pouquinho a mais, né? Tem que pagar a faculdade, tem que fazer Faz hora as horas extra, mano. extrazinhas, né? Tem que É ralar, né, Denis? Lá não, né? verdade. Ah, É um meu negócio. irmão, Eu trabalho 12 horas, eu trabalho 2 dias e folgo 2. é Trabalho 2, foda. folgo 2. 12 horas diárias. Hoje eu entrei de E aí, 5 e como é que meia vocês da estão? manhã e saí agora 6 horas da noite. Aí amanhã do mesmo jeito, aí tenho 2 dias de folga. Aí meus 2 dias de folga eu dou uma revisada. Pois tente chegar na aula de hoje, meu irmão. Para vocês acompanharem. Porque onde vocês vão perceber que vale a pena. Pra mim tá Quem sendo muito tá, gratificante. quem tá conseguindo acompanhar, quem tá tendo a possibilidade de pegar a aula lá do AVA antes de ver a aula presencial, eu tenho certeza que está sentindo a diferença. Não tenho nem dúvida. Agora é quem está fazendo. Quem está levando no pagode não vai perceber, não. Mas quem está fazendo lá a presencial antes está sentindo a diferença. Vamos começar? 34, 8h35. Cuida na fuga. Let's go. Pessoal, gostaram da aula passada? Tranquilinha, né, cara? Agora vamos começar a deixar as coisas mais alegres. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Tá gravando já. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Deem boa noite para o lockdown. Vamos estudar o que hoje, professor? Ácidos e bases. De novo, rapaz. Eu já vi isso em Química Geral. Eu vi isso em Físico-Química. E eu vou ver essa parada de novo em Química Analítica. Viu resumidamente. Hoje nós vamos aprofundar o tema. Ah, tá. Aquilo era resumido, né? Então manda brasa aí. Para começar a brincadeira, vamos dar uma olhada nas definições. Porque eu tenho certeza que talvez vocês lembrem da definição de Arrhenius. Certo? Então, existem 3, que é de Arrhenius, Bronsted-Lowry e de Lewis. Jesus amado, é exatamente, Samir. Você está no mesmo sentimento do lockdown. A definição de Arrhenius, ela considera o quê? Mas, olha, a gente não vai ver mais nomenclatura. Certo? Não vai precisar saber dar nome ao ácido, não. A definição de Arrhenius considera o quê? Ácido é toda substância que em água libera como cátion somente H+. Essa é a definição de Arrhenius. Ela tem uma limitação pesada porque ela exige, ela necessita que o meio seja água. Certo? Ela tem essa necessidade que limita muito essa definição. Ou seja, ele só considera ácido ou base uma substância que esteja em água. Por exemplo, HCl em água. Normalmente, galera, quando você tem um reagente ou uma molécula em cima da seta de reação, ele está dizendo que é um meio ou solvente, tá bom? Quando ele está junto do outro, ele está ali como reagente. Mas aqui ele está só como meio. Vai formar H+, mais Cl menos. Que vocês reparem, Arrhenius diz que vai liberar como cátion somente H+. Pode ser qualquer outro ânion. Pode ser iodo, pode ser flúor, pode ser bromo, pode ser o que for. Mas cátion, carga positiva, somente H+. E base é toda substância que em água liberam como ânion, que é aquele que tem carga negativa, somente o H-. Certo? NaOH em água, Na mais o H-. Aqui o ânion que ele está liberando. Certo? Isso aí eu tinha visto em Química Geral. A outra definição é a de Bronsted-Lowry.
Eu acho que eu falei para vocês também, mas eu não cobrei na prova. Ácido é toda substância capaz de doar um próton, certo? Por exemplo, na verdade, quem fez Orgânica 1 comigo já viu essa parte também. Eu falo disso aqui na Orgânica 1 quando eu falo de ácido de base fraca. Ácido é toda substância capaz de doar um próton H+. HCl mais H2O vai formar Cl- mais H3O+. Presta atenção aqui, povo. Essa molécula tinha um hidrogênio. Essa mesma molécula aqui, ó, do cloro, não tem mais hidrogênio. A água só tinha 2 hidrogênios. Agora ela tem 3. Certo? 3 hidrogênios. Isso quer dizer o quê, meu filho? Que esse hidrogênio veio para cá, ó. O HCl doou o próton e a água recebeu o próton. Beleza? Ácido é toda substância capaz de doar um próton. Certo? Então, eu tenho aí a água como um ácido. Certo? O HCl como um ácido que está doando próton. E base é toda substância capaz de receber o próton. Ó, NH3 mais H2O. Formando NH4+, mais OH-. Presta atenção, ó. Olha para cá, ó, a moléculazinha verde. A amônia tem 3 hidrogênios. Ela passa a ter 4 hidrogênios. A água tem 2 hidrogênios. Ela passa a ter só 1 hidrogênio. Perde 1. Ela perdeu para quem? Perdeu para o NH3. Então, a água doou o próton para o NH3. O NH3 fez o quê? Recebeu um próton. Então, ele é uma base. Certo? Aqui o HCl é ácido, porque ele doa o próton para a água, e aqui o NH3 é base, porque ele recebe um próton da água. Beleza? Entendi. Mas, tipo, a água na primeira também está recebendo um próton. Ela é uma base? Ó, o que o lockdown está dizendo? Que a água aqui, ó, ela está recebendo o próton do ácido. E a definição de base diz que base é toda substância capaz de receber um próton. Aí está perguntando se a água vai ser base. Vai. A água é base. Certo? Muito bem observado. A água vai ser uma base. Agora observe os produtos. O que é que vocês acham que eles são? Me digam aí, galera. Presta atenção. O HCl perdeu o próton para a base. Doou o próton para a base recebeu o próton. Olha para os produtos. Esse Cl- aqui, ele pode receber um próton? Sim ou não? Digam no chat. Sim. Se ele não perdeu, então ele pode receber. Do mesmo jeito que o H3O+, ó, ele pode doar um próton? Yes. Então pronto, meu amigo. Se esse cara pode receber um próton, e a definição de base é que base recebe próton, e esse outro cara pode doar um próton, e a definição de próton, e a definição de ácido é que ele doa um próton, então Cl- é uma base e H3O+ é um ácido também. Como assim? Dentro da teoria de Bronsted-Lowry, o cloro seria uma base e o outro um ácido? Exatamente. Eu tenho um equilíbrio. Aí aqui que eu entro com aquele conceito de base conjugada e ácido conjugado. Certo? Ó, o Cl-, esse cara aqui, ó, esses dois caras aqui, ó, são um par, certo? Esse ácido forma essa base conjugada. Enquanto que essa base forma esse ácido, conjugado. Beleza? Então, pessoal, sempre, numa reação ácido-base de Bronsted-Lowry, eu vou ter um par. É o par ácido-base conjugado. Todo ácido vai virar uma base conjugada, toda base vai virar um ácido conjugado. Beleza? Questão de força de ciente na próxima aula. Para entender isso melhor, é só inverter a reação. Ó. Se eu inverter a reação, joguei ó, esses caras aqui para cá. Agora eu vou observar quem é o meu produto. Presta atenção. Ó.
Mesmo raciocínio que a gente fez lá antes. Ó. Cl- aqui, agora tem um próton. Quer dizer que ele recebeu o próton. É quem? É base. O H3O mais tinha 3. Agora tem 2. Doou o próton. É ácido. Base é ácido. Vai formar o quê? Ácido base conjugado. Beleza? Só isso. E Lewis? Calma. Lewis teorizou o seguinte. Ácido é toda substância capaz de receber um par de elétrons. E base é toda substância capaz de doar um par de elétrons. Deixa eu dar um parêntese aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Qual é a vantagem da teoria de Bronsted em relação à teoria de Arrhenius? Que a teoria de Bronsted não precisa da água para você ter uma reação ácido-base. Como assim, professor? Não precisa da água? Agora me complicou. Presta atenção, filhote. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. HCl mais NH3. Formando NH4 mais Cl menos. Essa é uma reação ácido-base? É uma reação ácido-base. Ela está acontecendo em água? Não, não está acontecendo em água. Então, eu não posso considerar essa reação uma reação ácido-base pela teoria de Arrhenius. Ela só é uma reação ácido-base pela teoria de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque o HCl está doando o próton para o NH3, formando o seu ácido sua base conjugada. Deu para entender a diferença? Vou pegar um exemplo mais claro. Qualquer reação ácido-base, se você pegar a NaOH, neutralização clássica, NaOH mais H2, SO4. Tem água aqui reagindo? Tem não. Mas eu formo o quê? Na mais H2 Na mais SO4 2 menos mais água. Presta atenção, a água ela é produto, certo? A reação aconteceu entre quem? Entre esse hidróxido aqui, ó, OH, e o H aqui, ó. Esse cara recebeu um próton e esse ácido doou o próton. Tem água no meio? Tem não. Então, a teoria de Bronsted, ela abrange um espectro maior de reações como reações ácido-base. Certo? Chegando em que ponto? Chegando no seguinte ponto. Você tem uma pedra, por exemplo. Uma pedra feita de silício. Ela tem isso aqui, ó. Na superfície dela. Silício OH. Certo? Se eu jogo um ácido aqui em cima, eu vou ter uma reação. HCl, por exemplo. Certo? Eu consigo, ó, reagir com esse OH-. Tem água? Tem não. Tem uma pedra, meu filho. Mas é uma reação ácido-base. Arrhenius não considerava isso aqui uma reação ácido-base. Certo? Ele não entendia como uma reação ácido-base. Beleza? Então, abrange o negócio. E Lewis faz o quê? Ele teoriza o seguinte. Ácido é toda substância capaz de receber um par de elétrons. E base é toda substância capaz de doar um par de elétrons. Aí, meu filho, Lewis estica a baladeira mesmo. Porque é o seguinte, Bronsted ainda tem uma limitaçãozinha. Tu tem que ter próton, tu tem que ter H+, sendo doado e H+, sendo recebido. Lewis diz que não precisa mais ser hidrogênio. É só um par de elétrons. A gente pega aqui, por exemplo, ó, HCl e H2O. Vamos reescrever essa equação? Só fiz reescrever, ó. Coloquei aqui o oxigênio na frente com o par de elétron livre que ele tem. E aqui a ligação HCl. Presta atenção, ó. Como é que essa reação está acontecendo? O par de elétron aqui, ó, está indo lá para o hidrogênio, certo? E a ligação está quebrando e vindo para o cloro, os elétrons. Beleza? Quem é que está doando o par de elétron? O H-. A água, H2O. Quem é que está recebendo o par de elétron? O hidrogênio. Opa, ácido
é toda substância capaz de receber o pó de elétron. Quem é que está recebendo? HCl. Então ele é ácido. E base é toda substância capaz de doar pó de elétron. Quem é que está doando? A água. Então a água aqui é base. Beleza? Eu consigo explicar qualquer reação de Bronsted-Lowry pela teoria de Lewis. Como eu consigo explicar qualquer reação de Arrhenius pela teoria de Bronsted-Lowry. Vocês estão entendendo que elas são somativas? Arrhenius explica pouco. Aí Bronsted explica todas as de Arrhenius mais um tanto. Aí vem Lewis, explica todas as de Arrhenius e de Bronsted e mais um tanto de reação. Formando sua base e seu ácido conjugado. Mas qual é a vantagem da teoria de Lewis? Está abordando a mesma coisa. Eu consigo identificar pela teoria de Bronsted que o HCl é um ácido porque está doando próton e que a água é uma base porque está recebendo próton. Dependendo da reação, tipo, como é que você definiria a reação abaixo? E aí, essa reação é o quê? É uma reação ácido-base? Sim ou não? E aí, people? É uma reação ácido-base? Vocês estão vendo o próton sendo doados? Ó? Vamos ver aqui. Ó. O BF3 tem algum hidrogênio para doar? O NH3 tem. Vamos ver. Ó. O BF3 está aqui, BF3. Mudou alguma coisa no número de prótons dele? Mudou não. O NH3 tinha 3 hidrogênios. Continua com 3 hidrogênios. Ele recebeu mais algum próton? Recebeu não. Então, peraí mesmo. Bronsted não serve. Tem água? Tem não. Arrhenius não serve. Quem é que explica o diacho dessa ligação, dessa reação? Lewis. O que é que Lewis disse? Base doa par de elétron. Quem é que tem par de elétron? NH3. Quem é que pode receber o par de elétron? O BF3, ó. Vocês lembram lá da regra do octeto? Química geral? Me deu um feedback. Lembro, não lembro? O que é que a regra do octeto diz? Alguém me responde aí? Octeto, 8 elétrons. O átomo se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. Né? Não é isso? Então, ó o boro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês lembram, pelo amor de Deus, que isso aqui são 2 elétrons, né, que estão sendo compartilhados na ligação covalente? Ó. Ó. Tem 6. Quer dizer, então, que ele consegue receber mais 2. Então, poxa vida, a amônia está doida para doar um par de elétron e o boro está doido para receber um par de elétron. Então, ela doa. Você faz o quê? Que isso aqui, ó, seja um ácido e o outro seja uma base. Quem está doando é base, quem está recebendo é ácido. Formando quem? Meu ácido, meu par ácido base conjugado. Beleza, galera? Para vocês que acham que não tem aplicação, professor, eu vou usar isso onde no meu estudo de farmácia. Esse negócio aí de ácido de Lewis não serve para nada. Vocês conhecem isso aqui? Vocês sabem qual é o nome disso? Você já viram hematologia? Não, não, não. Então, se não vira ainda, não. Mas é para saber. Quando você corta o dedo, aparece isso aqui. Isso é uma hemácia. Certo? Isso aqui é hemácia. É a molécula, a proteína da hemácia. Esse grupozinho aqui, galera, ó, é o que a gente chama de grupo M. Certo? Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o grupo M, é uma molécula. Certo? Essa molécula é um complexo. Certo? É um complexo metálico. Ó. Tem um ferro aqui no meio dela. Beleza? Olha que bacana. Isso é uma hemácia. Mas eu quero que você foque aqui, ó, no grupo M, na molécula. Presta atenção. Como é que a gente respira? Pelo nariz. Não é isso que eu estou perguntando, não. Como é que nosso sistema respiratório funciona? A gente inspira oxigênio e expira CO2. Quem é que faz o transporte do oxigênio? E aí, galera?
Exatamente, Marília, as hemácias que fazem o transporte do oxigênio. Como é que a hemácia faz o transporte do oxigênio? Se eu disser que é uma reação ácido-base, você acredita? É uma reação ácido-base. Ó, o oxigênio tem um par de elétron livre. O ferro, certo? É um composto, vocês vão lembrar do ferro. O ferro está onde? É um metal de transição. Ele tem orbitais D vazios, né? Eu acho que o ferro é D5, se eu não me engano, é D4. Tem orbital vazio, cabe elétron. Então o ferro consegue receber elétron. O oxigênio quer doar e o ferro quer receber. O que acontece? Forma uma ligação ácido-base pela teoria de Lewis. Então você pode tratar a tua respiração como uma reação ácido-base. Tanto a ligação do oxigênio na hemácia como a quebra dessa ligação quando o oxigênio é liberado e é capturado o CO2. Isso funciona, pessoal, para qualquer complexo. Vocês vão ver isso em analítica 2. Todos os complexos, eles são reações ácido-base, onde você tem uma base, que é o que eu vou chamar de ligante lá, e você tem um metal, que vai ser o ácido de Lewis. Certo? Qual é a característica necessária, absolutamente necessária, para que você tenha uma base de Lewis? Só tem que ter par de elétron livre, tá bom? Se não tiver par de elétron livre, é impossível que ela seja uma base de Lewis, porque ela tem que doar esse par de elétron para alguém. Ficou claro para vocês o que é uma reação ácido-base de Lewis? Aqui, ó. Par de elétron sendo doado para alguém. As nossas hemácias têm isso. Certo? Por que é, professor, que a metahemoglobina dá problema respiratório? Vocês sabem o que é a metahemoglobina? Vocês lembram disso? Vocês já viram análises toxicológicas? Acho que não, né? Acho que é do 7º, se eu não me engano. Mas, ó, metahemoglobina, a hemoglobina tem o quê? Esse ferro aqui é um ferro 2+, na nossa hemoglobina. A metahemoglobina, a única diferença é que esse ferro aqui é 3+, certo? Todo mundo tem no sangue pelo menos 3% de metahemoglobina. Pelo menos 3% de metahemoglobina. Agora, se tu ficar exposto a tolueno, solvente, cloro de sapateiro, por exemplo, essa quantidade aumenta de porcentagem. Quando isso passa de 15%, tu começa a ter sintoma de asfixia. Tu começa a não conseguir absorver o oxigênio. Por quê? Porque o ferro 3+, não se liga ao oxigênio. Essa reação não acontece no ferro 3+. Por quê? Porque ele não consegue formar ligação, ele não consegue receber o par de elétrons. Beleza? Então, galera, tem importância. Pelo menos você saber explicar. Certo? Chegar assim, estou respirando, estou refazendo reações ácido-base constantemente enquanto eu falo aqui com vocês. Certo? O professor pediu um exemplo, eu não, outra pessoa. Dê um exemplo aí de reação ácido-base, respiração. Marróia? Agora que já repassamos as teorias, certo? Vamos relembrar alguns conceitos. Ficou claro essa parte da teoria? É uma revisãozinha que eu estou fazendo, certo? Arrênios, somente em água, é lembrar do cátion. Cátion H+, cátion, único cátion H+, único ânion H- para a base. Bronze Lowry, eu estou falando de doação e recebimento de próton. Quem é que é um próton? É um H+, certo? Tem carga positiva. Quem doa é ácido, quem recebe é base. Lewis é par de elétron. Quem doa o par é a base, quem recebe o par é o ácido. Beleza? Quem é a mais abrangente de todas? Lewis. No meio lá está Bronsted e a menos abrangente é a de Arrhenius. Vamos revisar isso aqui, ó. Força. Quero pegar esses conceitos com vocês. Força dos ácidos e bases, grau de ionização, pH, indicadores de pH e autoionização da água. Certo? Que a gente vai ver agora. Vamos começar falando sobre a força dos ácidos e bases. Isso eu me lembro. Quanto mais forte, mais corrosivo, né? Galera, quanto mais forte o ácido, mais corrosivo. O Lockdown tá fazendo a pergunta correta aí.
Respondam aí, galera, pro lockdown. Sim, Samila. Quem mais concorda com a Samila? Quanto mais forte o ácido, mais corrosivo. Sim. Lembrou errado. Está errado, galera. A força de um ácido ou de uma base tem nada a ver com a corrosividade de ambos. Certo? Tem nada a ver com a corrosão. É tanto que o metacresol é um ácido orgânico fraco, é corrosivo pra caramba. O ácido fluorídrico é um ácido moderado e ele corrói osso e vidro. Certo? Por exemplo, o HCl, que é um ácido forte, é menos corrosivo que o ácido fluorídrico, o HF. Beleza? A força do ácido e das bases também, na verdade, elas estão relacionadas com a quantidade de íons que os mesmos liberam quando em solução. Certo? Tem a ver com a capacidade de ionizar. Tipo, o ácido, quantos H+ ele libera? Vamos pensar só em Arrhenius aqui, tá bom? Quantos H+ ele vai liberar? E a base? Quantos OH- ela vai liberar? Aí eu sei a força do ácido, a força da base. Certo? Exemplo. O HCl gasoso. O HCl gasoso aqui, ó. Gasoso, tá bom? Ele ioniza. Só que ele ioniza menos de 1% dele. Menos de 1%. Isso quer dizer o quê? Que se eu tivesse 100 moléculas de HCl aqui, eu ia ter, no máximo, uma molécula de H+. No máximo uma. Isso seria o quê? Um ácido fraco. O que é a força do ácido? Força do ácido da base é a quantidade de íons que os mesmos liberam quando em solução. Agora, se eu boto esse cara numa solução aquoso, certo? Isso passa de 92%. Ou seja, das 100 moléculas que eu tinha, 92%, 92 moléculas, ionizariam. Certo? Então, isso aqui seria forte. Rapaz, pois eu jurava que era por causa da corrosividade. Pois não é lockdown. Não é Samila, não é Krishnayane, não é Léo. É não, cara. A força está diretamente ligada ao grau de ionização do ácido da base. Mas o que é esse negócio de grau de ionização? Basicamente, é a medida em porcentagem que um ácido ou base tem de produzir íons. Quantos por cento de íons aquela base vai gerar? Quantos por cento de íons aquele ácido vai gerar? Isso é o grau de ionização. Certo? Esse mesmo grau de ionização vale para sais, mas eu não vou abordar aqui, tá bom? Como é que eu calculo isso? Cara, é fácil. Vamos pôr um exemplo bem animado. Eu pego aqui meu Bruno, vidro. Oi. como é que os íons interferem na reação, já que ele não é o que causa a corrosividade? Como é que eles interferem? Como assim? Porque Na em corrosão? relação a corrosão é em relação à porcentagem de íons, né? Não, a força. Sim. A força. Tem a ver com a porcentagem de íons. A corrosão tem muito a ver com a reação. Te dou um exemplo. O HF, que eu falei que é um ácido moderado, o ácido fluorídrico, certo? Ele é extremamente corrosivo. Por que ele é extremamente corrosivo? É para responder sim, galera. Pode até negar, mas respondam, participem. Por que ele é extremamente corrosivo? Porque o flúor, cara, o flúor é um átomo extremamente eletronegativo. Então, se ele pegar o osso, que é a hidroxapatita, ele corrói na hora. Por que você acha que você escova o dente com pasto com flúor? É para matar as cáries. Não somente. É para limpar o teu dente. Por que ele Tipo limpa o teu dente? polir, né? Porque ele tira um pouco do esmalte. Ele dá uma limpezinha no esmalte, dá uma corroída no teu dente, que é a hidroxapatita. Quem tem carro já sabe que o chassi tem que estar escrito na janela do carro. Como é que você escreve no vidro? Com ácido fluorídrico. Por quê? Porque o flúor interage muito bem com a sílica. Certo? Outros ácidos não fazem isso. Por quê? Porque são outros elementos. Podem ser até mais fortes, mas são outros elementos.
Então, depende da natureza do ânion, para saber se ele vai ser muito corrosivo ou pouco corrosivo. Não tem muito a ver com a força do ácido, ou com o pH do ácido, por exemplo. Deu para entender, Marília? Beleza. Então, calma, meu filho, não vai ainda não. Vamos pegar um exemplo bonitinho aqui, ó. Se eu tiver 100 moléculas de HCl, pá, eu jogo lá na minha solução e elas se ionizam, formando 92 moléculas de íons, certo? Tanto faz, é 92 de H mais e 92 Cl menos. Não soma, pelo amor de Deus. O tanto de íons que ele fez, 92. 92 moléculas ionizaram. E sobra quantas? Sobra 8 do ácido, do ácido molecular. A fórmula para calcular o grau de ionização é essa. Ó. Alfa, que é o grau de ionização, é o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Quantas eu dissolvi aqui? 100. Quantas ionizaram? 92. 92 sobre 100 vezes 100? 92%. Esse é o grau de ionização. Tem a ver com corrosão? Tem não. Beleza? Serve para ácidos e para as bases? Sim, serve. Por exemplo, se eu pegar um NaOH, 100 moléculas de NaOH, joga em água. Deixa essa bicha dissolver. Ela ioniza formando 98 íons, certo? 98 íons Na+, 98 íons OH-. Sobrando ali 2 moléculas de NaOH sem ser dissolvidas. Como é que eu vou calcular? Eu tinha quantas? 100 que eu coloquei. Ionizou quantas? 98. Partículas ionizadas? 98. Partículas dissolvidas? 100. 98 dividido por 100 vezes 100, 98%. Certo? Isso, galera, é grau de ionização. Com ele eu consigo dizer se um ácido é forte ou fraco, se uma base é forte ou se uma base é fraca. Se esse alfa for maior que 50%, ou seja, se 50% daquelas duas moléculas, daquela outra molécula ionizar, tu tem um ácido ou uma base forte, independente da corrosividade dela. É considerado um ácido forte. Ela ioniza bastante. Se esse alfa estiver entre 5% e 50%, tu vai ter um ácido ou uma base moderada. Certo? Que não ioniza tanto. E se ele for menor que 5%, vai ter um ácido ou uma base fraca. Então, certo? Quanto mais forte o ácido, mais fraco ele é, mano, assim? Como é, macho? Não, pensei besteira aqui, Quanto mais forte o ácido, mais fraco ele é. Como é que você jogou nesse raciocínio? Só para me entender. Não, o que tu tava comentando com as meninas aí, a questão do ácido, aí eu me toquei agora aí. Cara, não confunda força com corrosividade. Com corrosão. É um erro crasso. O pessoal pega lá, cara, esse ácido aqui é muito corrosivo. Então ele é muito forte. Nem sempre. Bruno, e o que é que causa a corrosão? Já que a ionização é o que interfere se é ácido ou base, se é forte ou fraco, na verdade. A corrosão é a reação do ânion com o que ele está corroendo. Como assim? Vamos pensar. HCl. Certo? HCl, quando cai em água, vai formar quem? Cl-. Cara, Cl- é cloro com carga negativa. Esse cara é reativo pra caramba. Ele é um cloro com 8 pares de elétron em cima dele. Então, esse cara, ele quer estar ligado com alguém. Ele vai procurar se ligar com alguém. Então, se tiver matéria orgânica, tua pele, por exemplo, ele vai lá reagir com a matéria orgânica da tua pele. Ele pode provocar corrosão, ele vai provocar irritação. Certo? Aí pega o vinagre para comparar com ele, que é escrever assim, HCH3O menos. HCH3O. Qual é o produto aqui? Vai ser o CH3COO menos. Esse cara aqui é extremamente reativo. Só que é um problema. Isso aqui é um ácido fraco. Então eu tenho pouco dele
no meio. Então você acaba tendo a impressão de que ele é pouco corrosivo. Mas ele é bem irritante, o ácido acético, o vinagre. Certo? Mas como ele tem pouco desse ânion, ele acaba sendo um pouco corrosivo. Ah, professor, então a força do ácido influencia na corrosão? Influencia, mas não necessariamente um ácido fraco é um ácido pouco corrosivo. Não necessariamente um ácido forte é um ácido muito corrosivo. Vai depender de quem, da natureza do ânion. O exemplo que eu dei qual foi? Do ácido fluorídrico, o HF, que é um ácido moderado, ele está aqui, ó. Ele só ioniza 5%. Esse cara é muito mais corrosivo que o HCl. É muito mais corrosivo que o ácido acético. É muito mais corrosivo que o ácido sulfúrico. Por que ele é muito corrosivo? Porque o flúor é muito reativo. O flúor menos é muito reativo. Esse cara corrói osso, corrói vidro. Esse flúor menos reage com osso, reage com vidro. Ele é inerte a quase nada. Deu para entender a diferença? A corrosão tem a ver com a interação entre o íon e o ponto que ele vai reagir. Tipo, não sei se vocês repararam em laboratório. Vocês já perceberam que bases normalmente são guardadas em recipientes plásticos e ácidos em recipientes de vidro? Se for concentrado, você já para pensar nisso no laboratório? Você pega qualquer base, hidróxido de sódio num plástico e o ácido num vidro. Por quê? Porque qual é o ânion que normalmente é liberado com a base? É o OH-, certo? E quem mais? E algum cátion. Seja Na+, seja Mg2+, seja magnésio. Esses caras não reagem muito bem com plásticos. Certo? Esses caras não reagem muito bem com plásticos. Como também o OH- não reage muito bem com plástico. Se eu botar esse cara no vidro, esse OH- aqui vai dissolver o vidro. Entenda? Independente da força da base, eles não vão corroer plástico. Por quê? Porque a natureza dos íons dela não corrói plástico. Então, ela não é corrosiva para plástico. Você está percebendo que a corrosão não tem nada a ver com a força de ionização? Tem a ver com a natureza dos componentes? Depende de com quem ela vai reagir. Então, bota na cabeça de vocês. Força ácida tem a ver com capacidade de se ionizar. Beleza? Então aí, se ele ioniza acima de 50%, base forte ou ácido forte, se ioniza entre 5 e 40 e 50, moderado, se é menos de 5%, ele é fraco. Eu posso pensar, professor, o ácido fraco é um ácido forte? Cara, o ácido mais corrosivo, o ácido fraco e corrosivo, o ácido mais corrosivo que eu já tive experiência de ver a corrosão acontecendo era um ácido fraco, que era um ácido orgânico usado em indústria têxtil, que é metacresol. Eu já derramei ácido clorídrico na minha mão. Nunca derramei ácido fluorídrico, eu tenho muito medo. Mas ácido clorídrico, ácido sulfúrico já caiu na minha mão. É só botar água, não acontece nada. No máximo, na hora que bate a água, dá um ardorzinho na mão. Esse metacresol caiu uma gota na minha mão. Eu tava lavando lá a pipeta, caiu uma gota na minha mão. Quando eu botei debaixo da pia, que eu passei a mão em cima, saiu o couro. Ah, não chegou na carne, mas saiu... Sabe quando você esfrega a pele e sai o ceroto? Saiu aquela pelezinha de cima? Meu irmão, eu fiquei assim, caralho, bicho. Caiu, a pele começou a mudar de cor. Eu botei debaixo d'água e passei, a pele foi. Ficou aquele buraquinho assim da pele que corroeu. Na hora, bateu, corroeu. Por que, professor? Porque ele é muito corrosivo? Cara, para minha pele ele era. Aquele ácido, para a pele, era muito corrosivo. Ah, professor, quer dizer que se ele caísse na madeira ia ser do mesmo jeito? Não sei. Não sei. Então, corrosão depende da natureza dos reagentes. Toda vez eu tenho que calcular esse negócio para saber se o ácido é forte, fraco ou moderado? Na verdade, não. Você não precisa calcular toda vez. É bom saber como calcular, não precisa. A gente pode usar essas relações aqui, ó. Para os ácidos, ó, os ácidos fracos, se forem hidrácidos, aí vamos lembrar lá de química geral. Hidrácido é quem não tem oxigênio. Esses aqui, chegou um cliente na farmácia que derramou o ácido. O tubo caiu no chão, o produto subiu para cima e pegou todo no olho. Ele está mal que só em Fortaleza, correndo o risco de não enxergar mais. Cara, dependendo do ácido, é foda. Somente em olho, que a conjuntiva
Ácido com matéria orgânica não é uma combinação boa, entendeu? Normalmente, todos os ácidos, independente do que você derramar vinagre nos olhos, não é bom. Irrita o olho. É capaz, né, de não enxergar mais, porque corrói a conjuntiva, queima. Por quê? Porque é matéria orgânica. Beleza? Coitado. Sim. Ó, ácido fraco. Certo? Hidrácidos. Aqueles que não têm oxigênio são esses aqui, ó. O HCN, o HF, o H2S. Depois vocês printam isso aqui e guardam com vocês que está aqui toda a relação de ácido fraco. Ácido fraco. Os oxiácidos. Como é que eu sei? Lembra lá, ó, como é que eu faço o oxiácido? Eu subtraio o número de oxigênios do número de hidrogênios. Lembra? Ó, H2SO4, por exemplo. H2, é assim que a gente fazia, né? Na aula. 4 menos 2, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios dava 2. Aí eu dizia, pelo esse número, se era forte ou fraco. Certo? Então, 0 ou 1. Ah, professor, eu lembro da aula de Química Geral que isso aqui era moderado. Beleza, é moderado. Mas, para não botar só o moderado, deixa como se fosse fraco, tá bom? Vocês lembram lá de Química Geral, pelo amor de Deus. Beleza? E os fortes? Os hidrácidos são quais? HCl, HBr, HI. Então, ó, dos hidrácidos tem um só S6. Certo? Tem um só S6. Os fracos? HCN, HF, H2S. HF é moderado, mas eu botei aqui como fraco. HCl, HBr, HI. Beleza? Basicamente, os ácidos halogênicos, que tem halogênio, são fortes, tirando o HF. E se o oxiácido, se aquela subtração, número de oxigênios menos número de hidrogênios for entre 2 e 3, ele é forte. Se for entre 0 e 1, ele pode ser considerado um ácido fraco. Beleza? Todo ácido orgânico é fraco. Quem é um ácido orgânico? Aqueles caras que têm o ácido carboxílico, C-O-OH. Por exemplo. Pode ser outros, tá bom? Mas todos eles são fracos. Isso é uma regra geral. Tu não vai encontrar um ácido orgânico forte. Quer dizer que ele não é corrosivo, professor? Não, meu filho. Quer dizer que ele ioniza pouco. Certo? Consequência disso, todo ácido fraco gera equilíbrio químico. A aula que vem, vocês vão pagar abuso de ácido fraco na vida de vocês. Porque tem que calcular o pH no equilíbrio de ácido fraco, que é o O de conta que tem que fazer. Beleza? Então, eu tenho certeza que vocês não vão esquecer como é que... Depois da aula de amanhã, vocês não vão esquecer nunca mais como é que identifica um ácido fraco com um ácido forte. Bruno, tu disse assim, todo ácido orgânico é fraco, e depois tu falou que todo ácido fraco era o quê? Eu não peguei essa última parte. Eu falei o quê depois? Que eu também não estou lembrado, não. Deixa eu assistir de novo. Não. Repete o que você disse. Tu disse assim, todo ácido orgânico é fraco, e todo ácido fraco é... Ah, eu não lembro o final. Eu não consegui anotar. Ah, não. Todo ácido orgânico é fraco. Quer dizer que ele não é corrosivo? Não. Não, mas não era essa parte, não. Foi outra frase. Gera equilíbrio químico, né, não? Ah, Valeu. sim. Vocês vão ver que todo ácido fraco gera um equilíbrio químico. Vai chegar no ponto de equilíbrio. E isso dificulta pra caramba você calcular, por exemplo, o pH de um ácido fraco. Vocês vão aprender isso a fazer na próxima aula. Vocês vão pegar, fazer tanto isso, vocês vão ficar com abuso, e vocês nunca mais vão esquecer como é que identifica um ácido fraco na vida. Só de tanto fazer questão de pH de ácido fraco. Beleza? Alguma dúvida aqui? Isso aqui é tranquilo, é revisão, tá certo? Ainda é revisão. Para bases é mais simples, tá bom? Você saber quem é que vai ser forte ou fraca por essa regrinha aqui que eu estou colocando aqui. Lembra? Sempre pelo grau de ionização é possível saber também. As bases, eu tenho bases fortes e fracas. Quem são as fortes? Os cátions, as que têm cátions da família 1A, que é quem? Tabela periódica, galera. Primeira família. Sódio, potássio. Certo? Aquela primeira família. E também são fortes as bases da família 2A. Com exceção de quem? Do menor, que é menos, tá bom? Menos magnésio e berílio. São os dois primeiros. Hidróxido, magnésio, hidróxido e berílio não são bases fortes. Certo? E quem é fraca? Todo o resto. Incluindo magnésio e berílio. Por que uma base é fraca e por que uma base é forte? Galera, base forte, aqui na base é bacana, é solubilidade. Se você botar NaOH em água, ela dissolve, que é uma beleza. Certo? No instante, ela vai virar Na+,
Na e OH-. Ou seja, vai liberar esses íons dela aqui facilmente. Agora, quando você bota hidróxido de magnésio, MgOH, 2. OH- aqui, não vai muito não, certo? Que é um exemplo prático disso aqui. Você já... Hein? Vocês já viram a composição do leite de magnésio? Tá travando aqui. Mas de todo mundo ou só o seu? Não sei. Aqui também, né? O meu também travou. Achei que era internet. Espera aí, que pode ser a minha internet. Botar os dados móveis. Melhorou, pessoal? Melhorou? Por enquanto, sim. Tá bom. Pronto. Eu desliguei a internet da minha casa e botei os dados móveis. Beleza. E é que é 50 mega a internet. Sim. Vocês já tomaram leite de magnésio? Só responder no chat. Não. Nunca tomou leite de magnésio? Não, nunca senti necessidade. Mas já viu a cara dele? Já conheço ele. Pronto. Já foi apresentado leite de magnésio. Vocês já pararam para olhar atrás do vidro qual é a composição dele? Ele é feito de quê? De hidróxido de magnésio. Ele é feito disso aqui, ó. Como é a cara do hidróxido de magnésio? Ele é leitoso. Ele bota em água ali, né? Pega o hidróxido de magnésio, bota em água e mexe. Aí forma aquela suspensão. Por que fica aquela aparência leitosa? Porque ele não solubiliza. Se ele solubilizasse, ele ficava transparente. Certo? Então, por ser uma base fraca, ele não vai solubilizar. Aí forma o leite de magnésio, tem aquela aparência lá dele. Beleza? Então, quem são as bases fortes? São aquelas que solubilizam. Quem são as bases que solubilizam? As que são formadas por cátions da família 1A e as que são formadas por cátions da família 2A, com exceção do magnésio e do berílio. Quem é que não solubiliza? O resto todinho. Então, sempre eu vou saber a força de um ácido de uma base pela constante de ionização. Na verdade, não. Ainda não preciso me preocupar só com a constante de ionização. O mais utilizado para medir acidez ou alcalinidade, para medir a força de um ácido, a força de uma base, é o pH. Certo? É o pH que vai me dizer. Esse cara tem um pH muito baixo, então ele é muito ácido. Esse cara tem um pH muito alto, então ele é muito básico. Certo? Um ácido que tem um pH 3 e um ácido que tem um pH 2 na mesma concentração, o ácido que tem pH 2 é mais forte. Beleza? E o que seria o pH? É a coisa mais besta do mundo, tá bom? Basicamente, o pH é uma forma de expressar a concentração de H+ em uma solução. pH é uma forma de expressar a concentração de H+. Representar como assim? Outra forma de escrever? Exatamente. O pH nada mais é que o menos log da concentração de H+. Certo? Deixa eu fazer um negócio aqui. Manter. Deixa eu parar a minha apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu abrir minha calculadora. Aqui, ó, galera. Tá vendo o logzinho? pH é só isso aqui, ó. Menos log. Na calculadora. Só isso. Menos log. Certo? pH é o menos log da concentração de H+. Por quê, galera? Pensa bem. Oxe. Você pega a concentração 1,5 vezes 10 a menos 4. Poxa vida, bicho. Quanto é que dá menos log disso? Vai dar 5, se eu não me engano. É muito mais fácil escrever 5 do que 1,5 vezes 10 a menos 4. Certo? Essa
questão do P é a que a gente chama de função P, que é menos log. É esse Pzinho aqui, ó. P é o quê? É menos log. Então, pH, menos log de H+. POH, menos log de OH-. pKa, menos log do Ka, por exemplo. Exemplos, por favor. Tranquilo. Calcule o pH das soluções abaixo. E aí, galera? Mais fácil que dar tapa em dedo, certo? Preste atenção. Aqui é HCl 0,1 mol por litro. Como é que eu vou calcular isso? pH é igual ao menos log da concentração de H+. Ah, uma coisa bacana. Professor, eu preciso me preocupar para os ácidos fortes, qual o grau de ionização deles? Não. Se o ácido for forte, eu posso dizer que ele se ioniza completamente. Certo? Isso quer dizer o quê, professor? Que não importa se é 2%, 10%, se é 70%, 60%, 55%, 98% de grau de ionização. Você vai considerar que ele se ioniza completamente. Isso quer dizer o quê, basicamente? Que o HCl, por exemplo, vai formar H+, mais Cl-. Lembra lá? Estequiometria, química geral. Se eu tiver 0,1 mol de HCl, quantos mol de H+ eu vou formar? 0,1 mol. Eu não preciso me preocupar com o grau de ionização. Todo o HCl vai ser ionizado. É isso que eu considero. Diferente de quem? De um ácido fraco, por exemplo. O ácido acético. Vocês vão ver algo que vem. CH3, COO-, COH, desculpa. Esse cara aqui vai formar H+, mais um ânion dele. Esse H+, se ele for 0,1, esse H+ aqui, ele não é 0,1 também. Ele vai ser menor que 0,1. Menor quanto? Aí eu tenho que descobrir. É que está o mistério dos ácidos fracos. Beleza? Então, prestando isso aqui. A concentração do ácido vai me dizer a concentração de H+ automaticamente. Para quem? Para os ácidos fortes. Então, essa questão que eu botei aí é o seguinte, ó. Ela está te dando o pH do HCl. A concentração do HCl. Isso quer dizer o quê? Que como o HCl eu sei que é um ácido forte, é um hidrácido, eu sei que a concentração de H+ é quanto? É a mesma concentração dele, que é 0,1. Deu para entender isso aqui? Responda aí no chat, sim ou não. Sim. Beleza. Ai, é o sono. Então pronto. O que é que eu faço agora? Substitua aqui, galera. Não tem concentração de H+? Menos log de 0,1. Eu vou lá na minha calculadora. Vocês vão fazer na prova isso aqui. Desculpa, Carol. Eu falo rápido mesmo. O que é que está faltando? Explica de novo. Explica. Deixa eu fazer assim. Explico. Mano. Deixa eu escrever que é mais bonito. Seria uma caixinha de texto aqui. Ó, quero que vocês peguem isso aqui. Todo ácido forte se ioniza completamente. Certo? Todo ácido forte se ioniza completamente. Isso quer dizer o quê? Agora não sai aqui da LED. Todo ácido forte se ioniza completamente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. A concentração de H+ aqui, certo? Nessa solução de HCl, 0,1 mol por litro. Qual vai ser a concentração de H+? 0,1. Por quê? Porque HCl é um ácido forte. Aqui embaixo, ó, H2SO4, ácido sulfúrico, é um oxiácido forte.
A concentração dele é essa. Quanto é que vai ser a concentração de H+ para ele? 1,2 vezes 10 a menos 3. Por que eu estou batendo nessa tecla? Por causa do seguinte. pH, ó, pH é menos log da concentração de H+. Não é menos log da concentração de HCl, não é menos log da concentração de H2SO4. É menos log da concentração de H+. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber a concentração de H+ na solução. Lembra? Eu estou falando de uma solução. Estou falando de uma solução. É a quantidade de H+ que tem aqui dentro, é o que eu quero saber. O que é que eu posso fazer para os ácidos fortes? Eu posso considerar essa concentração de H+ aqui igual à concentração do ácido. Por quê? Porque o ácido é forte. Posso fazer isso com ácidos fracos? Não, não pode. Por quê? Porque o ácido fraco não se ioniza completamente. Ele se ioniza muito pouco, na verdade. Então, eu tenho que calcular o quanto que o ácido fraco se ioniza. Como é que a gente faz isso? Deixa para a próxima aula. Ficou claro agora? Claro, oi, Nayane. Sim. Ok. Beleza. Gosto de ter assim, o pessoal interagindo. Me parece mês passado, que eu só faltei endoidar falando sozinho aqui no chat. Até agora, né? Mas beleza, é tranquilo isso aqui, ó. pH é o quê? Menos log de H+. É para o item A, tá bom? O item aqui é um HCl. Quanto é a concentração de HCl, que é um ácido forte? 0,1. Quanto é que vai ser a concentração de H+? Vocês realmente não. Mas não tinha o chat, você falava por áudio. Quando eu tiver a ideia de botar o celular, ficou mais bacana, porque vocês falam mais por chat do que no áudio. Não, a Ismael praticamente conversava comigo direto. Então eu faço o quê? Eu troco ali, ó. 0,1. Beleza? Aí eu venho na minha calculadora. Galera, isso aqui é o cálculo mais besta pra você fazer na calculadora possível. Você vai lá na calculadora de vocês. Quem tem o ADHP, o problema não é meu. Eu só tenho o emulador da Caixa. Eu não sei usar HP. Compra uma caixa, R$50. Menos log do que de 0,1. Dá 1. Pronto. Quanto é o pH? pH é igual a 1. Oh, meu Deus do Esse céu. aí é fácil, eu não sei fazer essas outras aí. B. A fórmula é a mesma. pH menos log da concentração de H+. Concentração aqui, 10 a menos 3. Não sei porque que ficou embaixo, mas beleza. 1,2 de 10 a menos 3. Vai lá na Cássio, ó. Faz menos log. Bota o menos, tá bom? Por que esse menos, professor? Porque se você não botar, vai ficar negativo. Porque o log de número menor que 0, menor que 1, ele é sempre negativo. Certo? Então, ó, menos log de 1,2. Na calculadora de vocês, tem assim, é XP, tá bom? Esse botão aqui, na minha aqui é 10AX. Algumas é 10AX também. As outras é XP. Vezes 10 a menos 3. Só isso, Ismael. Menos log de 1,2 vezes 10 a menos 3. Igual. 2,92. Oh. Não, deu certo não. Peraí, também tem uma Cássio, viu? Peraí. Vai lá. Vamos lá. Menos log. Deve ser a configuração do menos dela, não, Bruno? Será, Jesus? Essa bicha tá coisada? Eu fiz aqui, deu certo na minha? Faz aí, Bruno, faz aí. Vixe, congelou. Só na internet da casa. Como é que pode? Não, porque se cortar o áudio tem que esperar um pouquinho. Desse coisa aí. Desse coisa é o quê? Na minha eu faço tanto com o menos daqui, da calculadora da parte de cima, quanto o menos de baixo. Às vezes dá certo, mas eu recomendo usar esse aqui, tá bom? Esse aqui porque ele dá menos erro. Beleza. Ah, sim, eu Ismael, não apertei isso aí, não. Apertei só o outro. Vai, diz de novo como é que faz. vai menos log. Botei. Vamos lá. 1,2 Certo. vezes 10.
Como é que é no teu aí? É vezes 10 ou é exponencial? É XP? É XP exponencial. Aí boto o XP. Ah, consegui. Deu certo, consegui. Só que tá sem áudio agora, não tô te ouvindo. Também não tô. Tá caindo a internet do áudio aqui, pessoal. Estão me ouvindo? Tô, agora eu tô ouvindo. Só que o áudio agora tá no notebook aqui. Espera aí um pouquinho. Meu celular tá mais bugado que eu. Deixa eu tentar aqui só reiniciar aqui a internet. Aí. Vocês estão me ouvindo bem? Respondam aí, por favor. Tô. Eu tô. Foi com o áudio mais um pouquinho, porque é o áudio do Dá notebook. para entender, mas tá baixo. A menina também tá dizendo que estão escutando bem pelo chat. Eu tô longe. Pronto, vai melhorar agora, só enquanto eu reinicio aqui o celular. Peraí. Sim, beleza. Deu pra entender, Ismael, como é o esquema aí? Deu, é porque é o menuzinho coisado, né? É o menuzinho coisado. Pronto. Exatamente. Deixa eu ver se entrou aqui na descrição. Entrou. Agora vai dar certo. Aí, é a mesma coisa do outro. Desculpa. Tá cortando, professor. Pelo menos aqui tá. Não dá para entender nada. Pois é. Tá melhorando aí? Agora melhorou, mas antes contou tudo que o senhor disse. Até o 3,59. Aqui, né? E beleza, aqui ficou claro, né? É só colocar aqui o concentração. Não tem muito mistério, não. Me desestabilizou, peraí. Pronto, dá pra ouvir agora. Não, eu tô querendo voltar aqui no celular, peraí. E aguardem, só um minutinho. Pois é. Quando o ácido é fraco, ele tem equilíbrio químico. Dessa forma, o cálculo do pH é um pouquinho mais complexo. Nós vamos abordar isso na próxima aula. Beleza, então. E as bases? As bases nós vamos encontrar inicialmente o pOH. Ainda tem esse tal do pOH? Tem, ainda tem o tal do pOH. Deixa eu ver aqui o negócio. Pronto, estou entrando aqui. Certo? O pOH é outra forma de expressar a concentração do OH-. Galera, o pOH é a mesma coisa do pH. A mesma coisa. A diferença é só que é a concentração de OH. Beleza? Beleza? Tá dando eco, né? Pronto. Tirar o meu. Problemas técnicos solucionados. Pronto, galera. Tá melhor? O áudio? Tá melhor tudo? Aí, pronto. Certo. Bora lá, vamos torcer pra gente conseguir passar pelo menos 10 minutos sem esse negócio, eu quero terminar a aula. Então, tá aí. pH é outra forma de representar a concentração de OH- em uma solução. Basicamente a mesma coisa, repara, pOH é igual a menos log de OH-, certo? Então, se eu... Olha o meleca. Se eu quiser pegar, por exemplo, ó, uma base que tenha concentração de 1,5 vezes 10 a menos 2,
O que é que eu faço? Se for uma base forte, se essa base, por exemplo, NaOH, tiver essa concentração aqui, certo? Se for uma base forte, quer dizer o quê? Que a concentração de OH- também é 1,5 vezes 10 a menos 2. É só trocar aqui, ó, pelo OH-. Troquei, meu irmão. Menos log, vai lá, menos log de 1,5 exponencial menos 2. Peraí, 1,8 POH. Tá mudo de novo, dona Rita? Aí tá foda, então. Tá Não, funcionando. tranquilo, tá? Deve ser agora a internet dela. Ah, certo. Que bom. Então, só que repara, eu estou calculando o pOH. Eu lembrava que as bases tinham um pH maior que 7, né, não? A gente não está acostumado a ver base assim, esse negócio que tem pH 9, então é base. Então, as bases eu também leio em pH. Eu não leio em pOH. Então, é assim que eu calculo o pOH, mas eu não uso pOH, eu uso pH. Exatamente, mas para entendermos isso, eu vou precisar falar com vocês sobre uma coisa chamada de autoionização da água. Que é o quê? Isso seria o quê? Rapaz, é uma característica da água muito massa. Ela é anfótera. Aquele negócio de ser ácido e base, exato. Tipo assim, ó. A água, preste atenção, ela vai liberar quem? H+ e OH-. Certo? Isso aqui é a ionização dela. Como essa reação, ela vai estar em equilíbrio. Certo? A água, quando se ioniza, ela está em equilíbrio. Ela tanto libera o H+ como o OH-. Lembra lá de Arrhenius? Base. Ácido é quem libera somente H+, e base é quem libera somente o H-. Está aqui, ó. Ácido e base ao mesmo tempo. E essa reação está em equilíbrio. Vocês vão lembrar de físico-química, semestre passado, o pessoal que não é do terceiro, que é do quarto, vai lembrar do semestre retrasado. Equilíbrio químico. O que é que a gente encontrou lá? O constante de equilíbrio, né? Eu tenho para a água também. Eu consigo escrever essa constante de equilíbrio para a água. Certo? Como era a constante de equilíbrio? Concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. Certo? Mas como a água é um líquido puro, eu posso cortar. Certo? Lembra disso lá de físico-química, por favor. Então, eu fico com isso aqui, ó. KW igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-. Mas como é que eu vou saber a concentração desses íons aqui? Para água. Galera, para água pura, essa concentração dos dois é igual a 1 vezes 10 vezes 10 a menos 7. Isso é uma constante, elas não mudam. Então eu substituo para os dois, tá bom? É tanto para esse como para esse. Eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, KW igual a 1 vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 10 a menos 7. Isso vai dar KW igual a 1 vezes 10 a menos 14. Beleza? Concorda comigo? Ó, presta atenção. KW é ou não é igual a concentração de H+ e concentração de OH-. Hein? Eu posso trocar esse KW por esses dois? Posso. Então eu substituo. Ó. Substituo o KW por H+ e OH-. E faço o quê? Eu faço o menos log de todo mundo. Menos log de H+, menos log de OH- e menos log de 1 vezes 10 a menos 14. Isso vai dar o quê? pH, né? Menos log de H+ é quanto? É pH. Menos log de OH- é quanto? pOH. Menos log de 10 a menos 14 é 14. Aí eu chego nessa relação mágica aqui, ó, que é o que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. pH mais pOH igual a 14. Ah, se eu souber o pOH, eu consigo achar o pH e vice-versa. Exatamente. Vamos voltar naquele exemplo lá da solução com concentração de OH- igual a 1,5 vezes 10 a menos 2. Aqui, ó. Quanto é o pOH dela que eu encontrei? 1,82. Mas qual é a minha relação? pH mais pOH igual a 10 a menos igual a 14.
pH mais pOH é igual a 14. Substituir o pOH pelo pOH que eu encontrei, ó, lá usando menos log. Passa esse pOH para o outro lado. Se ele está somando, ele vai subtraindo. Tu vai ter 14 menos 1,82. Tu vai ter o pH igual a 12,18. Por isso, pessoal, que pHs acima de 7 são alcalinos. Porque é quando eu tenho a concentração de hidróxido lá no meio. Entendi. Daí vem aquela relação do pH com acidez e basicidade, né? Exatamente, essa relação aqui, ó. Se o pH for menor que 7, a solução é ácida. Se o pH for maior que 7, a solução é alcalina. Se o pH for igual a 7, a solução é neutra. Beleza? Alguma dúvida? Sim, não? Não. Não. Beleza. Tem alguma forma prática de medir o pH? Tem sim. Você pode fazer pelo meio de um pHmetro ou por indicadores de pH. O que é o pHmetro? É um aparelho que mede o pH pela diferença de potencial gerado pelos íons H+ dentro e fora do eletrodo de vidro. Isso aqui é top, galera. O eletrodo de pH, ele é uma bolinha assim, ó, que aqui dentro tem um ácido, tem uma quantidade de H+. Aí tu mergulha esse cara numa solução, que tem quem? Que tem H+ também. Pela diferença de potencial entre os dois H+, ele mede a concentração de H+ desse aqui, de dentro. Isso é um pHmetro. Para que eu uso o pHmetro? Primeiro, ele é um método instrumental, que a gente viu lá no começo, né? Ele possui uma elevada sensibilidade, ele pega concentrações muito pequenas, ele consegue medir pH de 0,1, 0,2, 0,3. Tem boa precisão nas medidas, certo? Ele não varia muito as medições de pH. É de extremamente fácil manuseio. É só mergulhar o eletrodo, se tiver calibrado. E ele é capaz de executar várias medidas quantitativas, certo? Já os indicadores, eles também indicam o pH, só que eles não são equipamentos, eles são substâncias que apresentam cores diferentes dependendo do pH da solução. Vai ficar azul se o pH for básico, vai ficar transparente se o pH for ácido, vai ficar rosa se o pH for alcalino. Beleza? Problema, tem baixa seletividade. Eu tenho que escolher um indicador para aquela faixa de pH, não tem um universal que pegue vários tipos de concentrações de ácidos e bases diferentes. Até tem uns, mas não são tão sensíveis. E normalmente eu utilizo eles para medidas qualitativas, onde eu quero ver uma mudança, eu quero observar se é ácido, eu quero observar se é básico. Qualitativo. Dá uns exemplos aí dos dois, por favor. Dou sim. pHmetro. Esse aqui a gente tem no laboratório, tá bom? O que a gente tem lá. Deixei funcionando calibrado, não sei como é que tá agora. Mas basicamente você bota lá e ele vai te dar o pH aqui no vidrinho, ó. E tem uns top que ainda são portáteis. Certo? Você vai lá, coloca lá na água, se quiser. Hoje em dia eu não sei por que caramba que o pessoal tá botando até na água, não. Deixa eu ver se minha água está alcalina. Deixa eu ver se minha água está ácida. Ah, eu não quero essa água, que ela é ácida. Estão fazendo. Por quê? Não sei. Certo? Esse equipamento ele é mais utilizado em análises quantitativas. Tipo, vocês vão ver a analítica 2. Eu preciso, às vezes, montar uma curva de pH. Ó. Ele foi variando o volume de NOH e foi medindo o pH. Você vê que ele começa bem baixinho, ó, e vai aumentando até o ponto de viragem e continua lá. Certo? É uma curva de neutralização. Você faz isso aqui por meio de uma titulação, por exemplo, ou de um pHmetro. Certo? Galera, isso aqui é só com pHmetro que você faz, tá vendo? Olha o tanto de pontos que ele mediu aqui, ó. Aqui ele fez, no mínimo, umas 50 medidas. Poxa vida, fazer isso com fita era o ó, hein? 50 fitinhas, eu acho que um bichinho daquele de fita é uns 50 conto, se for só isso. E os indicadores de pH? Esses basicamente funcionam da seguinte forma. São ácidos fracos que apresentam uma cor na forma molecular e outra na forma iônica. Como é um ácido fraco, ó, galera, ele vai entrar em equilíbrio químico, tá bom? Então eu tenho aqui o ácido ligado, forma molecular, que seria azulzinho. Eu tenho aqui, depois que ele ioniza, que eu vou formar uma base conjugada, que ela tem uma corzinha rosa. Certo? Tipo a fenolftaleína, por exemplo, vocês viram em laboratório, ela é em ácido ela é transparente, em base ela é rosa. Ó, solução ácida, solução alcalina. Mas por que elas mudam de cor?
Por causa do princípio de Le Chatelier. Físico-química de novo, equilíbrio químico. Lembra lá, ó. Se eu tenho um equilíbrio químico, o que que acontecia quando eu aumentava a concentração ou aquele efeito do íon comum aqui do lado dos produtos? Eu deslocava o equilíbrio para os meus reagentes. Lembra disso? Se eu aumento de um lado, eu desloco para o lado oposto. Então, se eu aumento a concentração de H+, colocando esse teu indicador num recipiente que tem H+, que é ácido, ele vai deslocar o equilíbrio dele para a forma molecular, que nesse caso é azul. Certo? Que nesse caso é azul. Aí a solução vai ficar azulzinha. Se fosse uma base, a base, ó, OH com H+, vai reagir, vai formar H2O. Isso quer dizer o quê, professor? Que a presença de OH-, um meio básico, vai retirar o H+. O que acontece quando eu retiro a concentração de um lado no equilíbrio químico? Eu desloco o equilíbrio para o mesmo lado que eu retirei. Ou seja, a concentração, o indicador no meio alcalino, que vai retirar H+, vai ficar rosa. É assim que ele funciona. Certo? E tem que preparar essas soluções todas as vezes? Não. Hoje existem fitas de pH que mudam de coloração dependendo do pH da solução. É aquele papel de tornassol. Isso aqui a gente tem no laboratório. Tá vendo aqui? Ó? Isso aqui são papeizinhos indicadores de cores diferentes. Ó. Ou seja, quando o pH for 0, quando você mergulhar na solução de pH 0, ele vai ter essas cores. Se você coloca no pH 7, ele vai ter essas cores. Se você coloca no pH 14, ele vai ter essas cores. Belezinha? Ficou claro aí para vocês? É um jogo de indicadores que estão pintados aqui. E tem também as soluções, certo? Que são específicas. A gente usa muito para quê? Para titulação. Por exemplo, o que vocês já usaram em laboratório, que é a fenolftalina, que é essa aqui, ó. Ó, ela tem essa viragem, ó. Um pH de 8,3 para 10, ela sai de incolor para carmim. Cara, eu nem tinha visto. Carmim, eu ia falar um palavrão aqui, mas esse aqui é rosa. Carmim primeiro é vermelho. Certo? De incolor para rosa. Você vê a mudança. Tipo azul de bromofenol. Ela é ácida, na forma ácida ela é amarela, na forma alcalina ela é azul. A solução muda de cor. Aí quando a gente for estudar as titulações, vocês vão lembrar disso. A gente observa o ponto de viragem da titulação pela mudança de cor do indicador. E se você quiser fazer um indicador em casa, também é possível. Repolho roxo. O suco do repolho roxo fervido. Ele é um indicador universal de ácido de base. Isso é massa, galera. Quem tiver filho em casa, quem tiver curiosidade, compra um repolho roxo, ferve esse bicho e pega o suco, a água da fervura. Ele mede pH 2 até pH 11. Você consegue saber pelas cores, ó. Esse aqui é o suco do repolho roxo. Ele é vermelhinho no pH 2, ele é verde no pH 11. Eu, pessoalmente, acho massa isso aqui para fazer com a criança, para ela ver a acidez e basicidade das coisas. Você faz um suco de repolho roxo, passa o dia pingando nas coisas em casa. Mãe, me arranja uma barra de sabão aí. Você pinga lá, ela fica verde. Que massa. Em casa eu vou fazer esse último aí. É legal mesmo. Tem mais alguma coisa? Só exercícios agora. Só que é o seguinte, povo. Falta 8 minutos para dar as 10 horas. Como é que eu vou fazer os exercícios? Eu vou jogar o exercício na tela para que fique gravado e depois vocês respondem. Não saiam do chat ainda, que eu ainda vou fazer a chamada. Vou só botar aqui os exercícios. Um exercício, aí como é que você vai fazer? Você vai pausar lá, quando a aula estiver gravada, você vai dar o pause na aula para responder, tá certo? Outro exercício. Outro exercício. E o derradeiro exercício. Pessoal, resolvam os exercícios. Na prova, vai ter exercícios parecidos, certo? Até porque, provavelmente, eu não vou ter tempo de fazer lista com vocês. Né? Provavelmente não, tenho certeza. Que não vai dar tempo de ter uma aula de revisão. É para te enviar? Não, Ismael, é para vocês estudarem mesmo.
É um exercício para vocês. Toda aula eu estou botando exercício para vocês já terem o que fazer depois da aula. Certo? Para vocês estudarem. Como é que eu estou pensando em fazer a revisão de vocês? Eu estou pensando em fazer uma live. Eu estou quase um youtuber mesmo. Provavelmente eu vou fazer uma live. Eu vou preparar uma lista e vou resolver com vocês online. E gravar essa resolução. Certo? Como é que vai ser a chamada? Não saiu ainda. Ó. Eu vou escrever aqui no meu bate-papo vai do chat e vocês colocam o nome de vocês completo embaixo. Vão poder mandar para a tutora. Certo? Quando aparecer vai no chat, vocês começam a digitar o nome de vocês completo. Vai. Teve uma galera que botou faz letra maiúscula, rapaz. Não vai gritar não, pô. Juntar a chamada, todo mundo escreve ligeiro, viu, menino? A hora toda já escrevendo. Isso é fome. Carolina Pimentel de Azevedo. Pois é, pessoal, é isso aí. Então, boa noite para vocês. Eu tenho escrevendo. Good night. Até semana que vem. A gente vai aprender a fazer cálculo de pH de ácidos fracos. Vocês vão ver como é divertido. Tchau, professor. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu, professor.